As Casas Preciosas, capítulo 3, Bárbara. Jornada de Barnabé a Bárbara. Estão sentados para ouvirem a minha história? Estão preparados para isso? Muito que bem. Sou Bárbara. Trabalho na Casa Rubi com a maravilhosa, perfeita e sex diva Nicole. Ela é uma inspiração para mim e para muitas. A Anaí, em seu relato, não mencionou muito sobre a Nicole, mas o fato é que uma mulher nascida pobre, abandonada pelo pai, passando necessidade, teve a intuição de abrir uma casa onde abriga, cuida e protege meninas e meninos também. É incrível. Ela é incrível. Muito bem. Eu nasci Barnabé. Nasci em uma pequena cidade do interior, onde as tradições eram fortes e conservadorismo ainda moldava os modos de vida das famílias. Sim, filho de pais religiosos e rígidos, fui criado com a expectativa de seguir os padrões tradicionais, crescer, trabalhar na fazenda da família e um dia me casar. Formar minha própria família. Meu pai dizia que eu era afeminado. Minha mãe me defendia. E meu pai a agredia, verbal e fisicamente. Muito tensa a minha vida. Mas, aos meus 9 anos, meu pai faleceu de infarto, deixando minha mãe e eu sem rede de apoio. O fato foi que, alguns dias depois da morte do meu pai, minha mãe se casou com outro fazendeiro local, viúvo, com filhos crescidos que moravam fora da cidade. Então, minha mãe se casou de novo. E com o tempo, entrou em estado de ausência. Não conversava mais comigo, vivia como se estivesse dopada. O novo marido da minha mãe brigava com ela, reclamava de tudo. Vivíamos um verdadeiro furacão naquela casa. Foi quando notei ele me olhando de forma diferente. Evitava ele ao máximo, mas ele sempre me olhando, mesmo na presença da minha mãe. Não sei quanto tempo depois, mas ele passou a me buscar na escola. E no carro ele colocava a mão em minha perna, sobre a minha perna. Desde a infância, algo em mim parecia fugir às expectativas de minha família. Eu nunca me sentia à vontade com o corpo que habitava. Enquanto os outros meninos se divertiam com brincadeiras de força e corrida, eu preferia os momentos silenciosos que podia se sentar sozinho e observar o mundo à minha volta. Ou quando eu estava perto da minha mãe, admirando os movimentos delicados que ela fazia ao costurar. Ou me perdia nos detalhes dos vestidos que as mulheres da cidade usavam nas missas de domingo. Ah, eu adorava as missas de domingo. Era um verdadeiro desfile de vestidos, cores, cortes, comprimentos, combinação perfeita com sapatos, cabelos e bolsas. A maquiagem eu não vou elogiar, não. A maioria usava apenas batom. E com meus olhares para o público feminino, minha mãe achava que eu iria namorar logo. Porém, esses sentimentos eram um segredo que eu guardava profundamente em mim. Na minha família não havia espaço para desvios, e eu cresci aprendendo que havia um jeito certo de ser homem, e que o meu jeito certo deveria se enquadrar nisso. Com o passar dos anos, uma sensação de desconforto cresceu em mim. Quando eu entrei na adolescência, comecei a sentir o peso de não conseguir me ajustar aos outros. Eles sempre esperavam que eu falasse sobre meninas, sobre relacionamento, mas eu não conseguia. A pressão de agir de acordo com o meu gênero biológico intensificava o conflito interno que eu sentia.
meu padrasto, um homem de mãos calejadas e palavras duras, constantemente me criticava por ser delicado demais. A violência emocional e psicológica que sofri em casa foi apenas o começo. Na escola, a situação não era melhor. Fui alvo de bullying constante. Os colegas de classe me chamavam de nomes cruéis e zombavam da minha sensibilidade. A violência física também se tornou parte da minha realidade e muitas vezes chegava em casa machucado, mas sem coragem de contar a verdade sobre o que acontecia por vergonha. O silêncio se tornou meu único refúgio, mas, por dentro, eu sentia uma dor cada vez mais profunda. Algo estava errado, mas eu não sabia explicar exatamente o que. Só sabia que a identidade que o mundo me forçava a ter não era minha. Eu comecei a me isolar cada vez mais, me afundando em tristeza e confusão. Enfim, aos 13 anos, como se não bastasse os problemas que eu tinha, comecei a receber visitas em meu quarto. O silêncio da casa anunciava mais uma noite de abusos. Mesmo que eu demonstrasse interesse por homens, o que meu padrasto fazia não era consensual, além de ser crime grave. Mas passei a ter mais regalias na casa depois das visitas noturnas do meu padrasto. Minha mãe? Sempre sonolenta, sempre quase morta, mais ainda viva. Quando eu completei a maioridade, a minha mãe faleceu, segundo o médico, de mal súbito. E passei a viver naquela casa com aquele homem. E os abusos viraram diuturnos. Não tinha hora nem lugar para acontecer. Com 18 anos, achei que o crime seria atenuado se eu denunciasse. Mas eu me calei. Por vergonha? Não, jamais. Era um homem poderoso. Não ia acontecer nada com ele. Em uma noite solitária, enquanto navegava na internet em busca de respostas para os meus sentimentos que eu não conseguia nomear, eu encontrei um artigo sobre pessoas transgênero. Ao ler sobre outras pessoas que também sentiam desconfortáveis em seu corpo e como haviam encontrado uma nova identidade. Algo dentro de mim despertou e pela primeira vez eu me senti compreendido. Era como se alguém tivesse me colocado palavras que procurei durante a vida toda. Eu já me correspondia por e-mail, claro, com um rapaz trans de São Paulo. Trocamos muito e-mails. Júlia era o nome dela. Nome real? Nunca perguntei. Ela era drag queen e dançava numa boate. E eu estava pronto para mudar de vida. Sabia que eu ia ter dificuldade, mas eu queria. Júlia me ajudou muito, mas muito mesmo. Abriu minha mente para o que estava sentindo. Afinal, achava que era pecador. Colocaram na minha cabeça que era pecado. Me calei quanto aos abusos, porque eu não sabia o que iria acontecer. Porque não queria que a multidão se metia em minha vida e não resolvendo o meu problema. Como ele me dava dinheiro, eu fui juntando e eu cheguei a uma soma incrível, ao ponto de eu sair de casa em uma noite com uma troca de roupa e sem dizer adeus. Eu já tinha, mais ou menos, estudado o que faria. Iria para São Paulo, iria me encontrar com Júlia. Entrei no ônibus. Demorou alguns dias, mas eu estava livre. E foi a primeira vez em muito tempo que tive a sensação de liberdade. Estava decidido a mudar de vida, a mudar tudo.
estava pronto. Assim que cheguei a São Paulo, e Júlia já estava me esperando, uma fofa. Mas essa descoberta, o que eu poderia fazer com o meu corpo, o que eu poderia assumir a minha sexualidade, me trouxe novos desafios. Admitir para mim mesmo que era transgênero foi libertador, mas também aterrorizante. Júlia me convidou a morar com ela. Fiquei encantado com a quantidade de maquiagens, roupas, vestidos, sapatos que ela tinha. A necessidade de viver de acordo com a minha verdadeira identidade foi se tornando insuportável e foi natural deixar de ser o Barnabé. Não podia mais continuar vivendo como Barnabé. Assim, com o passar do tempo e muito naturalmente, eu comecei a me apresentar como Bárbara. No início eram pequenos passos, mas eu comecei a ser eu mesma. Passei a explorar a maquiagem, deixei o cabelo crescer. Ao olhar no espelho, me sentia uma mulher, escondida por trás da fachada masculina ainda. Ah, uma depilação aqui, uma maquiagemzinha ali, tirar uma sobrancelha aqui, enfim. A transição foi um processo natural. O que eu não esperava é que eu poderia melhorar ainda mais. Passei a terapias hormonais e enfrentei preconceito e discriminação. Claro, encontrei uma rede de apoio entre outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, que me aconselharam e me ajudaram a me sentir menos sozinha. Por mais que eu tinha Júlia como rede de apoio, consegui ainda mais pessoas. E passei a trabalhar junto com Júlia na boate, descobri uma voz incrível, que eu não sabia, e passei a me apresentar em shows também. E ganhava bem, o suficiente para comprar novos seios, cabelos mais diversos possíveis, muitas roupas, sapatos e perfumes. E um namorado por temporada. Com o tempo, fui reconstruindo a minha vida. Minha resiliência e coragem me levaram a batalhar pelos meus direitos e por um espaço no mundo onde eu pudesse ser eu mesma. Me envolvi em projetos sociais, ajudando outras pessoas trans a enfrentarem os mesmos desafios que eu havia enfrentado. Tornei-me voz ativa na luta pela igualdade, defendendo os direitos de pessoas trans e combatendo a violência que tantas vezes destrói vidas e sonhos. Apesar de todas as dificuldades, eu finalmente encontrei a paz comigo mesma. Olhando para trás, eu via Barnabé não como um erro, não, mas como uma parte de uma jornada que me trouxe até aqui. A dor que eu havia enfrentado e a violência que eu suportava, tudo isso me tornou a mulher forte que eu sou agora, a Bárbara. E assim, continuei a vida com orgulho de quem eu era, a menina que sempre existiu dentro de Barnabé. Finalmente pôde florescer. E, apesar de tudo, eu sabia que a minha história era de luta e de vitória, não tenha dúvida. Afinal, eu havia conquistado o direito de ser quem eu sempre fui. Bárbara. Conheci Nicole na boate em que me apresentava. Ela me convidou para trabalhar com apresentações, a princípio na Casa Rubi, depois na Casa Esmeralda. Fazia shows lá e enchia de pessoas. Comecei a ganhar mais e receber certos convites. Aham. O primeiro convite foi feito por um homem que conversei antes de entrar pro show. O meu primeiro show. Me senti lisonjeada. A Casa Rubi. Estava toda linda. Meu vestido rubi, com sapatos e acessórios brilhantes, cabelos louros, que fazem muito sucesso, aliás. Viu, meninas? Eu tenho 1,70 m.
com salto fico ainda maior. Não deu outra. Antes de eu entrar no palco, fui convidada a me aventurar com o rapaz a um cachê muito maior do que o cachê do show. Pensei, por que não? E aceitei. Avisei primeiro que, bom, vocês sabem, eu ainda tenho aquela pecinha de homem. Mas ele topou. Depois do show, saímos, o rapaz e eu. Seguimos rumo ao encontro. Foi a minha primeira vez dessa forma. O rapaz me levou em seu carrão para uma cobertura, onde ele pediu as minhas roupas. E choquem, ele as vestiu. E ficou lindo. E então ele desceu caixas e caixas de sapato, me mostrando um a um dos sapatos dele. E me fez vestir. E fotografou. Bom, aquilo foi praticamente um job fotográfico. No dia seguinte, comuniquei Nicole e paguei a comissão da casa. Ela me indicou, então, outros clientes. E me convidou a morar com ela. Morei, sim, por um tempo. Depois comprei um apartamento e me mudei. Mas acompanhei o crescimento da casa. Ajudava as meninas, novas ou velhas, tanto quanto podia. Maquiagens, perfumes, a como se comportar, como conversar com as pessoas, o tom certo de usar a voz e tudo mais. Um cliente que sempre atendo, inclusive me apresenta junto aos amigos do time, é um jogador de futebol renomado. Só os jogadores sabiam da minha condição. Para os demais, eu sou uma garota, a namorada do fulano de tal. Sim, Nicole me indicava muitos clientes. Um cliente peculiar era um senhor deputado federal que me contratava para ser homem, mesmo eu sendo quase 100% menina. O relacionamento com o deputado me rendeu um carro zero por ano. Em épocas de eleições, não nos falávamos muito, ele ficava mais com a família. Outro cliente que atendo é louco por perfumes. E ganhei muitos perfumes dele. Acredito que mais de 100 frascos. E a brincadeira era a seguinte: eu passava um perfume, borrifava com 2 pumps, e se ele errar, eu peço algo para ele. O que eu peço? Claro que eu peço presentes, óbvio. Mas se ele acertar, ele que pede algo para mim. Minuto de silêncio. Bem isso. Outro cliente peculiar, dono de uma panificadora de luxo em São Paulo, sempre me convida para sair, com a taxinha especial da companhia. E ele me traz caixas e caixas e caixas de torta, de todos os tipos. Já experimentei todos os sabores de seu cardápio. As meninas da Casa Rubi amam quando eu me encontro com esse cliente, porque eu volto do encontro com 2, 3, 4, 5 caixas cheinhas de torta. Até a Nicole se reúne com nós. Ela nunca sai da dieta. Mas, a você que está acompanhando esse vídeo, está pensando, onde já se viu um homem que se vê como mulher? E agora não vai se casar porque ninguém quer. É isso que você está pensando? Você está enganada. Sou pedido em casamento a cada atendimento. Existem muitas pessoas com taras peculiares no mundo. Você nem imagina. Nicole viu que eu estava trabalhando demais e me deu de presente uma viagem para Dubai. Ela estava certa, eu precisava de mais de uma viagem. Trabalhava 7 dias na semana, 4 semanas no mês para pagar meu apartamento. Quando consegui dar a última parcela, eu viajei. Viajei Júlia e eu. Júlia também trabalhava na Casa Rubi e comprou um apartamento ao lado do meu. Ela me ama. Assim que o avião aterrissou, só vi luxo e muito glamour. Sou muito econômica, não esbanjo, sempre guardo dinheiro. Quanto aos bens materiais que tenho, bom, as roupas que uso passei a ganhar de clientes. Sapatos, mesma coisa, sempre ganho.
Perfume vocês já sabem, né? O colecionador deixa sempre meu estoque pronto. Comprei basicamente meu apartamento mobiliado e minha liberdade. Então, seguimos a agenda do guia turístico e conhecemos lugares inimagináveis. Dubai é terra de luxo. Eu notei que um rapaz em específico me olhava muito, me encarando mesmo, não disfarçava. Sentamos no fino restaurante indicado pelo guia turístico e pedimos nossa refeição. Enquanto aguardávamos, o garçom se aproximou, colocando uma taça sobre a mesa. Aquele jovem ali, ó, enviou para a senhora. Muito obrigado, respondi. E era o rapaz que estava me encarando. O jovem era muçulmano, como a maioria das pessoas daquele país. Então, pelo pouco que eu sabia, os muçulmanos repudiam gays. A religião oprime sentimentos de gays. Enfim, ele continuava me olhando e eu precisava dizer sobre o meu detalhezinho. Peguei a taça de martini que ele tinha me dado, levantei, agradeci com a cabeça e minutos depois ele se aproximou, pediu para se sentar e continuamos a conversar. Eu senti o perfume madeira almiscarado dele e me senti animada e resolvi não contar no começo. A noite foi ótima, muitas conversas, muito papo. Ele era um dos responsáveis pela extração de petróleo do país. Bom, foi o que ele disse, tá? À noite, todos os gatos são pardos, né? Enfim, foram horas de boa conversa e a noite acabou com nós dois em meu apartamento de hotel. E só lá disse que eu sou trans. E ele não foi embora. Ficou comigo. Passamos a noite juntos e eu não cobrei. Ele pagou o jantar, ele pagou o dia seguinte de passeio, ele me encheu de presentes. Tá certo. O que me deveria ser uma viagem de 10 dias com Júlia passou a ser uma viagem para eu conhecer Ahmed. Não se preocupem, Júlia estava com outra pessoa que conheceu lá também. Nada como ter um guia turístico local para conhecermos o país. Findados os dias de férias, pretendíamos passar no Egito. E essa viagem aconteceu, mas mudou para 4 pessoas ao invés de 2. Enfim, tínhamos que voltar para o Brasil. Ahmed, como a maioria dos meus clientes, me propôs casamento, mas ficamos só nisso mesmo. Voltei ao país de origem da minha pessoa, o Brasil, com a mente em paz e mergulhei no trabalho. Minha agenda de shows aumentou, ao ponto de eu precisar de um agente. Me mudei para o meu apartamento e atendi os clientes na Casa Rubi com agendamento. Passei a ajudar a Nicole com o CAV, com as mulheres vítimas de violência doméstica, mas não fiz a transição completa, se vocês vão me perguntar. Gosto do meu corpo como está e nem pretendo fazer a transição. Ajudo muito a comunidade LGBT. Vou passar as mais siglas aqui, tá? Não sei quando você estará vendo esse vídeo, mas as siglas vão aumentando se Deus quiser. Quando me apresentei no Credit Card Hall, conheci um cigano chamado Miro e me apaixonei por ele perdidamente. Só com um pequeno detalhe, ele ainda não sabe que sou trans. Tenho medo de contar ele não quiser mais nada comigo. Mas preciso ser sincera com ele e será hoje. Se você chegou até aqui do vídeo, eu agradeço, um grande abraço e até logo. Nicole. Pessoal, seguidores da Contadora de História, vou dar o meu relato sobre a Bárbara. O meu relato começa assim: Jornada de Bárbara, dos palcos à luta do orgulho. Bárbara sempre soube que sua vida seria marcada por grandes desafios, mas também por momentos de imenso brilho. Nascida em uma pequena cidade do interior, onde os detalhes de julgamento eram constantes, ela sabia, desde cedo, que seria difícil viver sua verdade. Após muitos anos de luta interna e externa,
e abusos físicos e psicológicos, Bárbara decidiu que o mundo não determinaria quem ela deveria ser. Na capital, onde finalmente encontrou espaço para viver a sua identidade como uma mulher trans, ela se descobriu como uma excelente artista. Foi ali, nas boates da cidade, comigo, que Bárbara se reinventou, onde a conheci e a convidei para trabalhar junto à Casa Rubi. Com os figurinos vibrantes, maquiagem impecável e uma voz que encantava, ela começou a se apresentar em shows noturnos. Cada performance era um momento de liberdade e de afirmação. Sob as luzes do palco, Bárbara se sentia plena. O público a aplaudia de pé, admirando a confiança e a autenticidade que emanava. A cada noite, mais e mais pessoas aproximavam para elogiar e agradecer por sua coragem. Mas, ainda assim, Bárbara sabia que a vinda não era apenas o glamour dos shows. Por trás da cortina, Bárbara também carregava cicatrizes profundas de uma vida de preconceito, discriminação e de constante luta para ser respeitada como quem era. Mesmo com o brilho dos palcos, o mundo fora deles nem sempre era acolhedor. E foi justamente a partir dessa dor que ela decidiu que poderia fazer mais do que apenas entreter. Ela podia inspirar a luta por outras pessoas que, assim como ela, estavam em busca de um espaço e de respeito. Foi então que, em uma das apresentações, Bárbara conheceu Marcos, um ativista LGBTQIA+, que trabalhava em um projeto de inclusão e visibilidade para pessoas trans e outras minorias sexuais e de gênero. Depois do show, ele a abordou com um convite especial. Suas apresentações são incríveis, Bárbara, e sua história ainda é mais poderosa. Estamos montando um projeto voltado para capacitação e inclusão de comunidade LGBTQIA+, com foco nas pessoas trans. Queremos empoderar essas vozes. E você tem muito a ensinar. Bárbara ficou intrigada. Ela sempre quis fazer algo mais significativo fora dos palcos, mas nunca soube por onde começar. A ideia de contribuir para o projeto que ajudasse outras pessoas trans a encontrar seu espaço, seja no mercado de trabalho ou na sociedade, despertou nela uma nova chama. A partir daquele encontro, Bárbara se envolveu profundamente, que era mais focado em 3 pilares: capacitação profissional, suporte emocional e visibilidade social. Junto com Marcos e outros ativistas, Bárbara ajudava a organizar workshops e palestras, onde pessoas trans e não binárias aprendiam habilidades que lhes permitiam inserir no mercado de trabalho. Além de terem um espaço seguro para compartilhar suas experiências e lutas. Como uma mulher trans que havia enfrentado a própria batalha por aceitação e respeito, Bárbara sabia como era importante ter um suporte emocional e uma rede de apoio. Assim, em suas palestras, ela não só falava sobre sua trajetória artística, mas também sobre sua jornada pessoal, de autodescoberta e resistência. Suas palavras tocavam as pessoas de maneira profunda e ela se tornou uma figura de referência dentro do projeto. O sucesso de suas palestras cresceu tanto que, em pouco tempo, ela passou a ser convidada para eventos e conferências para a comunidade LGBTQIA+. Bárbara
que antes brilhava apenas nos palcos da boate, agora também iluminava outros espaços, levando a sua mensagem de empoderamento e luta por igualdade. Com o tempo, o projeto começou a fazer diferença em muitas vidas. Pessoas trans que antes viviam à margem da sociedade sem sucesso e oportunidade, agora estavam conseguindo emprego e se sentindo mais confiantes em seus próprios corpos e identidades. Bárbara viu nos olhos de cada um delas o reflexo da sua própria jornada, e isso a motivava ainda mais a continuar. O trabalho de Bárbara no projeto LGBT não só a transformou como uma pessoa, mas ampliou seu impacto ao mundo. Ela descobriu que sua missão era muito maior que os shows e os aplausos. Seu papel agora era lutar pela inclusão, pela dignidade e pelos direitos de sua comunidade. E, ao lado de outros ativistas, ela sabia que estava contribuindo para um futuro mais justo e acolhedor para todos. Ainda se apresentando em boate, mas agora também como uma voz ativa na luta LGBTQIA+, Bárbara equilibrava as duas partes da sua vida, o brilho dos palcos e a serenidade da militância se entrelaçam formando a identidade completa de uma mulher que se recusava a ser silenciada. Assim, Bárbara se tornou não apenas um ícone na noite, mas também uma inspiração. E sempre que subia ao palco, sabia que sua luta e seu talento estavam lado a lado, contribuíam para uma história de orgulho, coragem e amor pela própria identidade. Essa é a minha Bárbara, ativista, poderosa, bondosa e incrível.